Saúde a todos com a parte do Senhor, mais uma palavra de Deus nas minhas redes sociais. A palavra de hoje se encontra em Mateus, capítulo 10, versículo 32. Mateus 10, versículo 32. Diz assim: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que estás no céu. Aqui o próprio Cristo conversando com seus discípulos, a qual perguntaram qual seria a maneira, aqui nessa parte, a maneira de ser salvo. Muitos confundem essa parte aqui, pensam que só por falar que conhece a Cristo, dizer que acredita em Cristo, dizer que tem Cristo no coração, está salvo. Mas isso não é o parâmetro que Cristo falou aqui. Ele falou aquele que confessa, aquele que está segundo o que eu disse. Confessar não é só dizer que conhece, porque o inimigo conhece a Deus. O inimigo viu Jesus, viu Deus face a face, ele convivia lá no céu. E se essa fosse a pauta de ser salvo, então o inimigo seria salvo, porque ele conhece a Deus. Só que ele não segue o que Deus prescreveu na Bíblia. Ele não segue as palavras de Jesus. Infelizmente, ele abomina a palavra. Ele quer transformar a palavra para a palavra ser usada para o pecado, como ele usou ali na tentação de Jesus. Ele pegou a palavra de Deus pura, tentando perverter ela de uma forma que Jesus fosse pecar. E Jesus, como ele era santo, perfeito, ele não caiu. Mas uma pessoa normal, ouvindo a palavra, às vezes uma pessoa pregando uma palavra de Deus, vai ouvir aquela palavra pensando que é coisa de Deus. Nossa, será que se eu pular aqui de alto desse monte, de cima desse templo, lá para baixo os anjos vão vir e vão me pegar antes de cair no chão? Não é assim que funciona. Então, se fosse essa tentação fosse feita conosco antes de Cristo, muitas pessoas cairiam, porque ele usou a própria Bíblia. E se a pessoa não tiver o discernimento, a sabedoria, termina caindo, como muitos caem aí hoje nos falsos profetas, que ficam falando, não, se você der algo para Deus, Deus vai te devolver em dobro. Deus não é menino para mentir. E fica usando a palavra para surrupiar as coisas das pessoas. Às vezes é bens materiais, às vezes é coisas que nem tem valor. São alianças, são relógios, são coisas que, para o parecer bíblico, não é algo a ser ofertado. Usa aquele versículo que as pessoas pegaram os brincos, os pingentes e derreteram e fizeram um monumento para a casa de Deus, mas isso não está pautado para o tempo de hoje. Usar esse versículo trazendo para o dia de hoje, teria que usar então a parte do maná. A gente deveria ser alimentado do maná, é no mesmo período. Então, eles não puxam a história toda para favorecer a eles. Se a gente fosse viver realmente nesse período, deveríamos viver do maná. A água deveria ser das fontes termais da água, da terra. Deveríamos morar no deserto, ser guiados por nuvens. E de noite a gente tinha que esperar o aquecimento das nuvens de fogo. Mas não vivemos nesse tempo. Vivemos no tempo atual, no tempo no tempo da graça. E por mais que as pessoas queiram entender a Bíblia como algo entre o passado, o presente e o futuro, mas estamos vivendo agora no presente. O presente momento, estamos na época da noite, que Jesus fala, virá a noite, que os discípulos não faziam jejum, não faziam isso, porque a noite não tinha chegado, mas a noite chegou. Assim que ele saiu, a noite chegou para a terra. Jesus está lá em cima, ele é o dia. Aí quando ele raiar de novo, o dia vai ser restabelecido, mas estamos no momento da noite. Nessa noite, estamos passando por um momento de privações. E nessas privações, Deus quer ver no nosso coração se realmente seguimos a palavra dele. Que nesse tempo, o que vai distinguir entre os bem e o mal é quem seguiu a palavra ou não. Que chega lá no céu, quem não seguiu a palavra vai ser destinado para a parte do mal. Por mais que tudo que ele tenha feito aqui na terra, mas se não seguiu a palavra de Deus, vai ser jogado no lago de fogo. Que possamos manter a nossa palavra diante de Deus e seguir os seus mandamentos para entrar lá no céu e ser confessado diante de Deus. Fiquem na paz. Saúde a todos com a paz do Senhor.
mais uma palavra de Deus nas minhas redes sociais. Essa segunda palavra de hoje, a palavra se encontra em Mateus, capítulo 10, versículo 32. Segunda direção que o Espírito Santo colocou no meu coração diz isso. O versículo diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqui, Jesus terminou a frase colocando no plural. Deus está nos céus. Veja só que é uma coisa muito profunda o que Deus falou nessa pequeno trecho. Que existe o primeiro céu, que é esse que a gente vê. O segundo céu, que é o céu do universo, que a gente não consegue ver ao olho nu, só com alguns, às vezes as estrelas, mas alguns objetos que a gente consegue ver o universo. Mas, e o terceiro céu, que é onde que a nossa ciência não consegue captar, não consegue chegar, não consegue alcançar, porque fica uma barreira espiritual entre esses dois reinos, entre o segundo céu e o terceiro céu. Só quem pode enxergar são os anjos e os anjos caídos e Deus e a Trindade e os seres espirituais. Mas aqui Jesus falou: e meu Pai que está nos céus. Então Deus habita nesses três lugares. No primeiro céu, nesse que estamos. No segundo céu, que é o espaço sideral. E o terceiro céu, que é as mansões celestiais. E isso prova que, mesmo diante de tudo que passamos aqui na Terra, Deus não está ausente. Deus não está só reinando só lá em cima, não. Ele não está soberano somente no terceiro céu, não. O segundo céu, o universo, é regido por Ele. Ele chama as estrelas pelo nome. E elas respondem. Tu já pensou? Uma estrela. Algumas estrelas são maiores que a Terra, em questão de tamanho. Deus chamasse e fala: ô, onde é que... Vem cá. Como algumas ciências estão falando agora, a ciência está falando agora, perdão, que algumas estrelas estão apagando, desaparecendo do mapa, sumindo. Como se algo acontecesse e ela apagasse e sumisse do universo. E as pessoas daqui da Terra não conseguem entender o que está acontecendo com isso. É como se alguém estivesse puxando a chave do universo, uma chave de ligação lá, o interruptor, e desligando algumas estrelas, puxando uma por uma. Como se fosse chegando o final da humanidade. Está chegando. Esse final está chegando sim, mas as pessoas não estão percebendo. Não estão notando. A ciência está apontando, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Então, a ciência nunca vai entender a Bíblia. Por quê? Porque eles não procuram as respostas na Bíblia. Eles tentar a resposta de si próprio, da ciência. Mas a ciência não tem base em nada. Ciência é coisas humanas, filosofia, pensamentos humanos, cheio de falhas. A única coisa que não tem falha aqui na Terra é a Bíblia. Pode conter alguns erros de português, de traduções, mas isso não tira a perfeição que existe nela. E que tudo coopera para que essa Bíblia venha a se concretizar a cada dia. E essa parte das estrelas sendo apagada é Deus chamando uma por uma, fala: vem cá, dê o seu tempo, desligue-se, saia daí, volte para a origem. E apagou. A gente aqui na Terra só vê ela apagando, mas não vê quem foi que apagou. Mas a gente sabe, os cristãos sabem, que foi Deus que apagou essas estrelas. E a ciência está maluca, dizendo: não tem estrela que está não sei quanto de potência e do nada apagou. A gente não sabe explicar a ciência. A Bíblia fala: Deus rege os três céus. E aqui na Terra, Ele rege tudo. Muitos falam: não, mas se Deus existisse, isso não acontecesse, o mal não aconteceria, pessoas não seriam estudadas pelo mal, não seriam traficadas, não seriam sequestradas. Mas o mal sempre existiu. O mal não é a ausência do poder de Deus. É que o agir do maligno está sendo permitido por Deus. Ele permitiu essa ação para que o povo olhasse para Ele. E o povo ainda não olha para Deus. O povo só olha para o dinheiro, para ganância, para coisas da terra. Se esquece que Deus ainda está regendo tudo, está fazendo de tudo para que a gente olhe para Ele, e aí as pessoas não estão olhando para Deus. Cada vez mais as igrejas estão vazias. Por quê? Porque não estão olhando para Deus. Que possamos olhar para Ele, entender que lá em cima tem alguém esperando por nós. E Ele quer encontrar a gente esperando por Ele. Amém.